Bom, muito bom dia. Quem está falando é o juiz corregedor, árbitro internacional em 197 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Meu nome é Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor, árbitro internacional. Atenção, atenção, juízes em campo. Atenção, atenção, 60 agências de inteligência. Atenção, satélite. Já está caracterizada a agressão da China com as forças especiais de coalizão do planeta. A China, ela já está em prontidão para o atentado e ela está irredutível. Então, senhoras e senhores, não há mais diálogo. Com relação ao Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, o Poder Judiciário, ele é um poder autônomo, onde se descobriu 11 membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal que perderam a jurisprudência internacional. O Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, ele não tem jurisdicionalidade internacional, por ser membro do Foro de São Paulo, os ministros que engessaram a Justiça da República Federativa do Brasil, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal estabeleceram normas técnicas de leis a engessar e a submeter todas as autarquias e todas as instâncias de justiça do primeiro, do segundo grau, de todas as possibilidades jurídicas de intervenção. Com a ação monocrática do membro da Corte do Pleno do Supremo Tribunal Federal, identificado como Alexandre de Moraes, em qual ele está arguido pelo voto do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, em um inquérito inexistente que cerceia os direitos humanos universal, conhecido como inquérito fake news, e que o seu objetivo é de caçar, de impedir a governança do executivo, que foi elaborado através de voto democrático do atual presidente da República Federativa do Brasil e general em curso das Forças Armadas da República Federativa do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Está estabelecido que a denúncia feita pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Google, pelo YouTube e por todas as plataformas da internet em que ele, o Alexandre de Moraes, membro do Foro de São Paulo, conjuntamente com os ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, já identificados internacionalmente, eles perderam a fé pública e perderam a curatela e tutela dos cartórios que têm a atitude de jurisprudência internacional. Então, ao perder a jurisprudência internacional, eles não podem determinar
cerceamento de crime hediondo, caracterizado com pena internacional, ao impedimento dos direitos humanos universal. Então, o Alexandre de Moraes, conjuntamente com o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, foram identificados membros arregimentados pela China como espias e sabotadores que fazem parte de uma trama mundial conhecida como Nova Ordem Mundial, estabelecida a um só exército que proclama a China líder imperador do planeta. A OMS, a OEA, a ONU e também os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também membros do Foro de São Paulo, todos eles estão já com as suas capturas determinadas internacionalmente. Então pedimos às autoridades do Exército de coalizão que se encontram na República Federativa do Brasil, como também as Forças Armadas da República Federativa do Brasil, que de imediato saibam que vocês estão sendo invadidos e estão sendo espionados pelos meios de comunicação que eles estão agora a ser arguídos em área internacional de conluio, de sociedade com a China, das 4 janelas da internet, a investigar toda a área de poder legislativo, de poder judiciário e do poder executivo, a submeter todos estes membros à ditadura da China, conhecido como membro deste sórdido e geopolítico sistema opressor a dominar o planeta. A China, conjuntamente com a OMS, conjuntamente com a ONU, com o Foro de São Paulo e com os países teocratas, Irã, que agora não querem sair da Venezuela, o seu ditador Maduro, ele já se encontra detido e ele está querendo expulsar os iranianos, como também os cubanos e os russos e os chineses da Venezuela, e ele não está tendo êxito. E ele já está detido e ele está querendo uma solução para melhorar a sua situação de prisão nos Estados Unidos da América. Então, torno a repetir, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal perdeu a sua fé pública, a sua outorga internacional, não detém jurisprudência internacional para determinar crimes contra a humanidade. O cerceamento universal dos direitos humanos. Assim ele procedeu, ele sequestrou o judiciário e ele está trabalhando como espia
e sabotador a mando da China. Eles são considerados no crime de narcotráfico, no crime de associação geopolítica a tramas internacionais já identificados em bancos suíços, em todo o planeta, em todos os países do planeta. Eles detêm as chaves das contas que se encontram acauteladas no acervo do Supremo Tribunal Federal. No prédio do Supremo Tribunal Federal se encontram as chaves das contas bancárias dos réus ladrões que roubaram o Tesouro Federal da República Federativa do Brasil. Eles se apropriaram do numerário das chaves para poder resgatar esse dinheiro e retornar imediatamente para o Tesouro Federal. Fazem parte desta trama autarquias e também membros do Ministério Público Federal, já denunciados pelo presidente da PGR, da Procuradoria-Geral da República, o senhor Aras, que determinou ao Conselho do Corregedor-Geral do Ministério Público Federal e também do Ministério Público Estadual a que identifique os membros que estão a serviço da trama da China como espias e sabotadores, verdadeiros ladrões, que já estão identificados. Posta a denúncia do Procurador-Geral, o senhor Aras. Ele teve que tomar esta atitude, pediu também que fosse extinto ou impedido o juízo, o processo apócrifo das fake news que querem depor a chapa do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e ele se encontrou numa situação em que, se ele não relata a suspeição, ele prevarica, e se ele determina a prisão dos 11 ministros da Corte do Supremo Tribunal Federal, ele também prevarica. Ele decretando a prisão dos ministros do Pleno da Corte, ele estará cometendo um crime de prevaricação, sabendo que ele está certo e sabendo que todas as potências internacionais identificam que é legítimo e é da sua área de Procurador-Geral da República decretar a prisão em flagrante dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal arquitetaram, conjuntamente com os juízes auxiliares de 11 cartórios, uma trama sórdida que engessou o poder legislativo. Então, as autoridades do Supremo Tribunal Internacional, Mundial, já estão debruçados e legitimam as Forças Armadas da República Federativa do Brasil a colocar ordem no Poder Judiciário, que se encontra sequestrado por espias e sabotadores que utilizaram maletas desviadas do Ministério Público Federal de Curitiba. 3 maletas. Elas foram, cada maleta, ao valor de $1 milhão. Elas têm como grampear, como
utilizar as antenas para escuta telefônica. E essas 3 maletas, elas desapareceram da tutela do encarregado do Ministério Público Federal de Curitiba. Então, esse indivíduo já está com a prisão decretada, como também o juiz, à época, que presidiu e que logo em seguida veio a ser colocado como ministro já deposto da República Federativa do Brasil, conhecido como Moro. Ele é um agente infiltrado de espionagem e sabotagem para trabalhar para a República da China e também da Norte-Coreia. Os seus valores eram parte de uma trama. Então ele está também com a prisão decretada. Então nós temos Alexandre de Moraes e os 10 ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal com a prisão internacional decretada, e já está formulado na Corte dos Estados Unidos da América, como também está sendo arguido os seus sócios, as 4 janelas da internet, o Facebook, o Twitter, o YouTube, enfim, a Google, todos os que fazem parte das janelas vão ter que responder a conluio de venda de dados, de espionagem e sabotagem a membros do Parlamento, do Judiciário e do Executivo, do Poder Executivo, que tiveram investigados através das janelas da internet informações a serem dadas às nações espias, conhecidas como China, Coreia do Norte, e também agentes envolvidos com o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Está citado também um advogado da área penal, conhecido como Cacai, e também um elemento que trabalhou no Supremo Tribunal Federal e foi remanejado para o Tribunal Superior Eleitoral, em que ele também está engajado como espia e sabotador. Então pedimos às autoridades do Exército da República Federativa do Brasil, os serviços de inteligência da Aeronáutica, os serviços de inteligência da Marinha, os serviços de inteligência do Exército, aos membros da Polícia Judiciária, da Polícia Federal, aos membros do Gabinete de Inteligência da República Federativa do Brasil, a proceder de imediato com a Lei de Segurança Nacional e estabelecer, posto que a China e também a Venezuela declararam guerra à República Federativa do Brasil. Então nós temos que intervir de imediato para evitar maiores problemas já ocasionados por várias e múltiplas atividades de crime, assassinatos ocorridos em hospitais através de intubação
para colocar respiradores a pacientes que foram levados a óbito. Todos eles já identificados. Então, já 142, Lei 13.810 de 2019, está autorizado a Presidência da República Federativa do Brasil, seu general em chefe, Jair Messias Bolsonaro, que assim proceda com as prisões dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, como também do presidente da Câmara de Deputados, porque está citado no crime de espionagem e sabotagem, Davi Alcolumbre também, que eles fazem da trama que foi posta para depor o presidente da República e o seu vice-presidente da República Federativa do Brasil. Isto deve ser feito de imediato. São 9h28. Sabemos que o presidente da República já se encaminhou para o Planalto e que exerça já a atividade, evitando queima de arquivos nos edifícios do Supremo Tribunal Federal, posto que eles estão querendo botar bombas incendiárias. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, viralize isto.